Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo mais uma vez poder cumprimentá-la a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional, aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você considerado como ateu, tem o meu respeito. Mas o grupo que está considerado, na minha visão, na minha concepção, como à toa, são um grupo de pessoas que são zombadores, são críticos, são hipócritas, são demagogos, que têm um pensamento furado, um pensamento errôneo, mais ou menos assim. Quando a morte física bater na minha porta, ou bater na porta do meu antigo querido, morreu, se findou, acabou. Senhoras e senhores, jovens, crianças e anciões, isso não é verdade. Os escritores aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se serve-se um juiz. Então, essa história que muitos de vocês, por não ter conhecimento da palavra de Deus, que morreu, se findou, acabou, vocês estão totalmente enganados. Mas os escritores aos Hebreus, no mesmo capítulo 9, versículo de número 28, também está escrito: Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para a sua própria salvação. Eu quero aqui dar um bravo de alegria, de glória, porque hoje, no século que estamos vivendo, no pleno século XXI, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existe hoje bilhões de pessoas que já passaram para o lado de cá, já fez essa decisão, que já conseguiu morrer para esse mundo e ressuscitar com Jesus Cristo. Eles fizeram a decisão não para uma religião, porque religião não salva ninguém. A que eu faço parte, a que você faz parte, juntando todas, não passa-se de uma canoa furada. Mas quando se trata do evangélico genuíno, de um cristianismo que Cristo tem que estar no centro de todas as atenções, aí sim, aí o ser humano encontra-se a salvação. A salvação é só em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus. E quem liberta não é a igreja, não é os ministros, não é o pastor, não é o mensageiro. É por intermédio da palavra que tem o poder de libertar. João 8,36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vos sereis livre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento, mais uma vez, estamos aqui neste canal para cumprir a ordem imperativa do Senhor, a proclamar as boas novas de salvação a todas as gentes, a todos os povos, dos quatro cantos do Brasil e dos quatro cantos do planeta Terra. Que eu desapareça e que o Senhor apareça-se no meu ministério. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer no meu ministério. Pai, que todas as pessoas, ao ouvir esta palavra de hoje, que elas venham conscientizar a respeito-se do plano de salvação. Pai, que o teu Espírito Santo convença. Eu vou ser o mensageiro, eu vou ser o canal de bênção, o instrumento, o vaso usado nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Mas quem tem a autonomia, a autoridade de convencer coração
é só o Espírito Santo. E que tem o poder de perdoar pecado é somente o nome do próprio Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o número 500. Mas eu quero, mais uma vez, dizer aos meus seguidores aqui do canal, o canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos, que eu quero tomar alguns versículos da Palavra de Deus, aqui mesmo, no Evangelho de João, capítulo 15, só que eu vou ler da partir do versículo 1 do capítulo 15. E aí depois que eu trazer uma boa palavra ao coração dos nossos ouvintes, aí eu entro sobre quem é Jesus, quem é Deus, no número 500, tá bom? Porque nós estamos trazendo estudos temáticos sobre o Deus da matemática na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a qual é o nosso Salvador e pode também ser o seu Salvador se você querer e abraçar Ele. Aqui em João capítulo 15, versículo 1, disse assim, Jesus falando, o escritor é João, mas quem vai estar por detrás dando um ensinamento foi o próprio Salvador quando esteve com seus pés andando aqui nessa terra. Ele disse mais ou menos assim, Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu quero, nesse exato momento, fazer um paralelo com duas Bíblias Sagradas. Eu estou aqui com a Bíblia, deixa eu dar uma olhada aqui na capa, a Bíblia do Obreiro, e também estou com a Bíblia normal. Tá? Essa Bíblia do Obreiro, ela é uma Bíblia mais para obreiros. Mas essa outra Bíblia aqui é uma Bíblia que qualquer um tem acesso a ela, que você tem aí. Talvez algumas palavras ela pode mudar, mas o sentido é o mesmo. Porque aqui, na outra Bíblia normal, eu vou ler o mesmo versículo. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Tá vendo? A videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Então, nenhuma fala agricultor. Na outra fala lavrador. Se refere o mesmo sentido, o mesmo conteúdo. Pastor, qual é a diferença de agricultor ou lavrador? Ou seja, o agricultor é aquela pessoa do campo, o homem do campo, quando ele vai preparar a terra, ele precisa primeiro de quê? De arar a terra, para a terra produzir os frutos, aquilo que a qualquer coisa que se ele plantar, então no momento que a chuva vem, ele vai estar o quê? Arando aquela terra, cuidando daquela terra, para quando a chuva vir, tudo que se plantou vai nascer. Então Jesus falou assim, eu sou a videira. Então Jesus falou que ali o quê? É a videira verdadeira. Então Cristo, ele é a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida da plantação. Entendeu? Então, o agricultor aqui é Deus. E Jesus, ele é o que? A videira. Ou seja, quando você planta, qualquer árvore que você planta, se você não cultivar, se você não molhar, se você não preocupar em jogar água nela, você está entendendo? Ela vai ter dificuldade para nascer, ela vai morrer. Então Deus, ele é o agricultor. Ele é aquele que está cada dia cuidando da lavoura. A lavoura nessa manhã, ou nesse dia, nessa tarde, não sei se você vai visualizar esse vídeo cedo, à tarde, de noite ou de madrugada, não importa o dia ou a hora. Ele vai estar, esse agricultor que é Deus, no caso aqui, na outra Bíblia, nós podemos ver aqui que ele é o lavrador, ele vai estar o quê? Cuidando-se dessa lavoura, cuidando-se dessa videira. Você está entendendo que o próprio Cristo, ele é a videira. Eu quero te dizer que Jesus tem um plano maravilhoso na sua alma. Jesus, ele quer que nenhuma alma se perca. Ele não quer que nenhum pecador se pereça, se passe dessa vida para o outro lado, sem o direito de gozar-se a salvação. Mas aqui o versículo de número 2, do capítulo de João, capítulo 15, diz assim, ó, Jesus falando, todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele é cortado. Corta. Na palavra corta,
vocês podem dar uma observada aí, que tem um ponto e tem uma vírgula, ou seja, um ponto de pontuação. Você tem que obedecer essa vírgula aqui, dá o quê? Ponto final. E tudo o que dá fruto, né? E tudo que dá fruto, presta atenção, né? Limpa, para que produza mais o fruto ainda. Ou seja, Jesus ensinando. Toda a árvore que dá muito fruto, quando terminou a safra, você pode podar ela, para que no outro mês, nos meses seguintes ou nos anos seguintes, que tem região que dá até 4 vezes, dependendo se a terra for bem molhada, sempre está molhando, o agricultor que está cuidando dela, ela dá produção, tem lavoura que dá produção de feijão 3 vezes por ano ou 4, mas tem lavoura que só dá 1 ou 2 no máximo, entendeu? Só que aqui Jesus está ensinando, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. Então todo ramo que está em Cristo que não dá fruto, ele é o quê? Podado, ele é cortado. Aí você me pergunta, pastor, essa palavra pesou, eu não estou dando fruto. Eu simplesmente sou um cristão turista. Eu sou um cristão cigano. Pastor, o que é o cristão turista? O cristão turista é aquele que simplesmente vai na igreja, dá uma passeada, acha bonito os louvores, acha bonita a pregação, acha bonita a confraternização daquela união ali local e depois não volta mais. Ele é turista. Ele, se for, está tudo certo, se ele não for, amém. E o crente cigano é aquele que só fica mudando. Você está entendendo? Ele fica um período em um lugar, um período em outro e tal. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse exato momento aqui, ó. Jesus falando, todo ramo que estando em mim não dê frutos, ele corta. E todo que dá fruto, limpa-se para que produza mais frutos, ainda mais. Entendeu? E aí, na outra tradução, que eu estou lendo uma e estou lendo a outra, que a sua talvez você está vendo que as palavras não estão batendo, aqui ó, toda a vara, né? Toda a vara. Aqui já está falando vara, não falou ramos, né? Em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, fica esta palavra de reflexão para o teu coração nesse dia, porque eu ainda quero meditar até o versículo de número 5 hoje com vocês. Versículo 3, Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Aí o versículo de número 4. Permaneceis em mim e eu permaneceis em vós. Então, a pessoa para ser de Jesus, ele tem que permanecer nele. E para Jesus permanecer na pessoa, ele tem que estar enraizado em Cristo. Aqui Jesus falou assim, ó, permaneceis em mim. Esse mim não é eu, não é você. É em Cristo que o ser humano, quem entregou a vida dele para Jesus. E eu permaneceis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, é se não permaneceis na videira. Então, para produzir fruto, o fruto se refere aqui, vidas, salvação de almas. Aqui eu estou evangelizando. Nenhuma tacada, só quando usa a expressão tacada, não é taco de jogar sinuca, não. Eu estou lançando essa semente nos 4 cantos do planeta Terra. São bilhões de pessoas que têm acesso hoje aqui à internet, à rede social. Numa tacada só, eles estão sendo evangelizados. Eles estão sendo evangelizados para vir conscientizar a respeito do plano de salvação. E aí Jesus disse assim, ó, a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Para dar fruto, tem que permanecer em Jesus. Tem que estar enraizado em Jesus Cristo. Tá certo? Aí o versículo 5, para me fechar com chave de ouro.
Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos. Está vendo aqui? Ó? Jesus falou assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu quero finalizar aqui é a última frase do versículo 5 do capítulo 15 de João. Jesus falou, sem mim, em outras palavras, sem ele, ninguém podeis fazer nada. A minha parte eu estou fazendo, eu estou anunciando, eu estou proclamando, eu estou pregando, anunciando as boas novas de salvação. Meus conhecimentos, meus méritos não têm poder de convencer o coração de ninguém, mas o Espírito Santo que usa os meus lábios, que usa teu lábio também, que é ouvinte, que é um cristão, que faz isso que eu estou fazendo aqui, não tem poder, mas o Espírito Santo sim, e usa os homens de Deus, as mulheres de Deus, que tem o poder de convencer o coração do pecador. Fica esta palavra de reflexão aí para o seu relevo espiritual, porque a partir desse exato momento eu já vou entrar no assunto que a gente está numa bateria de estudo temáticos sobre o Deus da matemática, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a qual é o nosso Salvador. Você sabia que 500 foi o número superado de pessoas que vieram Jesus ressuscitado de uma só vez? Só é citada 38 vezes na Bíblia Sagrada. Leia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. E descubra ainda o seguinte. Vou repetir a frase, porque eu gosto de fazer a repetição, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entendê-la, a abertura do que eu falo. Aí dá tempo você escrevê-la ou então achar na Bíblia. Você sabia, a frase, você sabia que 500 foi o número superado, 500 foi o número superado de pessoas que viram o Senhor Jesus ressuscitado de uma só vez? É citado só na Bíblia, no Novo Testamento, 38 vezes. Então, vocês, neste exato momento, vai estar pegando a sua Bíblia, abrindo primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 6, que disse assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Eu quero fazer um breve comentário acerca dessas 500 pessoas que teve o privilégio, a oportunidade de ver com seus olhos Jesus Cristo ressuscitado. Meus irmãos, você imagina, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado. Muitos achou que o corpo de Jesus tinha sido roubado por alguém. Então, essa ideologia que alguém ensina e prega, e alguns têm esse conhecimento, é furada. Jesus, o corpo dele não foi roubado. Aqui está uma prova que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. 500 pessoas viram Jesus literalmente. Não foi simplesmente uma imaginação de uma visão qualquer. Eles viram literal que aquela pessoa que apareceu ali para eles
era o próprio Senhor e Salvador Jesus. E aí o versículo fala, né, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda. Para aquela época, Paulo disse que os irmãos que tinham visto ele, ainda alguns deles estavam vivos, né? A maior parte, mas alguns já dormem, ou seja, então outros já tinham dormido. Dormido se refere ao quê? Já tinha morrido, tá certo? Também, ou seja, um grupo que tinha vivido muitos anos, mas uma outra parte já tinha o quê? Partido para o outro lado dessa vida. Então aqui, hoje, nós estamos aqui falando sobre o número 500, sem heresia nenhuma. Eu mostro a luz da Bíblia. Você que vai me acompanhar pela primeira vez aqui os meus estudos, fica vocês cientes que os nossos estudos são profundos. Por isso que o canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Então aí não teve dúvida nenhuma, vocês já viram a referência, lemos e já fizemos um breve comentário. Noé tinha 500 anos de idade quando nasceram os seus 3 filhos. Noé, ele tinha 500 anos de idade quando nasceram os seus 3 filhos. Vocês podem ver esta referência no início da Bíblia, lá em Gênesis, aí mesmo em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 32. Gênesis capítulo 5, versículo de número 32, que nos disse assim: e era Noé da idade de 500 anos. Está entendendo aqui? Ó? E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então quer dizer, vocês estão vendo aqui, ó, o nosso Deus, ele é o quê? Matemático dos matemáticos, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Porque os 3 é um só, se refere Pai, Filho, Espírito Santo. Vou repetir só a frase que fala o número 500. Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou. Está vendo aqui? Então aí, creio eu que você nesse exato momento, se ainda não pegou a Bíblia, pelo menos fez a anotação, mas depois, mais tarde, você pode pôr o vídeo para revê-la novamente e ver onde é que está a referência. O óleo da santa unção, era composto de 500 ciclos de mirra, fruídas em 500 ciclos de cássia. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 23 ao versículo de número 24. Êxodo, capítulo 30, versículo 23 e versículo 24. Esta referência eu não vou ler ela para o vídeo não ficar muito extenso. Aí você vai aí debulhando e comendo, tá bom? De cada 500 cabeças dos despojos conquistados pelos soldados, tanto de homens como de animais, seriam tributadas ao Senhor. Vocês podem ver esta referência em Números, capítulo de número 31, versículo de número 28. Números, capítulo de número 31, versículo de número 28. Havia 500.000 homens no exército de Judá. Havia 500.000 homens no exército de Judá. Vocês podem ver esta referência em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9. 2 Samuel, capítulo de número 24,
versículo de número 9. 500 homens da tribo de Simeão eliminaram os últimos descendentes que sobraram dos amalequitas. 500 homens da tribo de Simeão eliminaram os últimos descendentes que sobraram dos amalequitas. Vocês podem ver esta referência em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 42. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 42. Jó possuía 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó, ele possuía 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó, capítulo 1, versículo 3. Jó, capítulo 1, versículo de número 3. Observe os números mais importantes que aparecem na Bíblia entre as centenas, ou seja, entre 500 e 600. 530 eram números de vestes sacerdotais que apareceram em Neemias. 530 eram números de vestes sacerdotais que aparecesse em Neemias, capítulo 7, versículo 70. Neemias, capítulo 7, versículo 70. 550 era o número de chefes que gerenciava-se a construção de Salomão. 550 era o número de chefes que gerenciava-se a construção de Salomão. 1 Reis, capítulo 9, versículo de número 23. 1 Reis, capítulo 9, versículo de número 23. Quero parar por aqui, agradecer a sua companhia, agradecer a sua participação, porque a minha parte eu fiz. Anunciei as boas novas de salvação. Cabe agora é o Espírito Santo que convence o coração do homem. Talvez nesse dia você está passando um momento tão crucial, tão complicado, e a única paz que o homem pode ter, uma paz verdadeira, é só a paz que vem de cima. Para o sentido espiritual, é a paz espiritual que Cristo tem para entrar dentro do coração de todos aqueles que querem. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Prometo voltar fazendo o número 600, isso se eu tiver vida e saúde, tá bom? E se a igreja não foi arrebatada. Fiquem todos na paz de Cristo, até um outro próximo vídeo. Deus abençoe a todos.